Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque o Senhor tem cuidado de você. Em meio às lutas, em meio às dores, em meio às angústias, em meio às impossibilidades, em meio a tantas coisas que nós temos atravessado, né? Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. A mão poderosa do Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos advertido, tem nos animado, tem nos fortalecido, tem nos animado, tem nos alimentado. Nós temos visto a mão do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Deus tem cuidado de nós. Você até pode dizer, mas minha irmã, a luta está tremenda demais. Mas Deus está no controle. Ele não tem perdido o controle. Nós até perdemos o controle algumas vezes. Às vezes nós queremos agir pela carne, né? Mas aí o Senhor, Ele cuida de nós. Ele tem nos orientado, né? Nos fortalecido. E hoje não vai ser diferente, né? Estaremos aqui para falar, para ler a palavra do Senhor, para fazer o nosso devocional, porque sabemos que é a palavra do Senhor que tem nos alimentado, que tem nos fortalecido, né? Nessa manhã e em todos os dias. Deus é bom, meus irmãos. Estou aqui para isso, para dizer que Deus é bom, né? E que nessa manhã não vai ser diferente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele irá falar comigo e com você. Ele irá nos alimentar, Ele irá nos fortalecer nessa manhã. Tenho certeza que você não vai sair desse devocional depois que você lê essa palavra, que você ouvir essa palavra, você vai permanecer do mesmo jeito. O Senhor vai estar sim falando aos nossos corações, como Ele faz todos os dias. Amém? Então vamos aqui, né, para a palavra do Senhor, que a internet já está daquele jeito, não vou mais nem falar. Vou deixar aqui. Na hora que ela quiser permanecer, ela vai permanecer. Quando ela quiser parar, a irmã Helena Nascimento, ela para, né? Mas enquanto isso, nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus, né? Iniciando o nosso devocional hoje. Iniciando e pedindo ao Espírito Santo de Deus que esteja falando aos nossos corações. Bom dia, irmã Evanice, também aqui conosco nessa manhã. Eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações. Então vamos, minhas irmãs, abram aí as vossas Bíblias em nome de Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, aonde o Senhor irá falar conosco. Capítulo 10, versículo 13. Hoje eu não posso demorar. Minhas irmãs, meu celular passou a noite inteira no carregador, com a latinha de Nescau em cima, cheia, para ver se consegue carregar, mas ele só carregou a metade. Hoje, infelizmente, eu não posso demorar. Então, né, eu já estava aqui aguardando algumas irmãs entrar, mas nós temos que ir para a palavra do Senhor, porque o recado do Senhor ele tem que ser dado, né, através da sua palavra. Já está aqui falando conexão lenta, mas vamos para a palavra do Senhor, né? E Deus seja louvado. Vamos ler essa palavra, depois nós iremos orar para que o Senhor afaste de nós toda perturbação, tudo que possa, Maria Salles, estar tirando essa conexão que nós queremos ter com Ele nessa manhã, tudo que possa roubar os nossos pensamentos de Deus, que nessa manhã o Senhor tire de nós, para que nós venhamos nos concentrar na palavra do Senhor e ouvir a palavra dele. Mesmo que seja um tempo curto, irmã Naide, mesmo que seja um tempo curto, mas que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações. E eu sei que o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar a nossa atenção, mas Deus, Ele é bom. Ele é bom e eu tenho certeza que o Senhor irá falar aos nossos corações.
abriram aí as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós provarás livramento de sorte que as possa suportar. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nilda de Sá Barreto, glória a Deus, minha amiga, entrando aqui conosco também da cidade de Barbalha. Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, Pai Santo, amado, glorioso Pai. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui fazendo o nosso devocional, Senhor, unindo a minha fé com a fé dessas irmãs, Senhor. Então, Pai, nós clamamos a Ti, fala conosco, Senhor. Senhor, traz paz ao nosso coração, traz entendimento da Tua palavra. Senhor, que nós venhamos hoje tirar as nossas dúvidas com o Senhor, que nós venhamos derramar o nosso coração diante do Senhor, meu Pai, que nós venhamos nos apegar ao Senhor. Que hoje, Senhor, todo medo seja lançado fora, toda dúvida seja lançada fora, toda ansiedade, meu Pai. Senhor, que hoje toda pequena fé caia por terra, que a fé do Senhor venha estar em nós. Senhor, que toda vontade de desistir, Senhor, hoje seja repreendida em nome de Jesus. Que nós venhamos olhar para Ti, Senhor. Que nós venhamos nos alimentar da Tua palavra. Porque nós sabemos que a Tua palavra, ela foi escrita, Senhor, para servir de exemplo para nós. Para servir de alimento para nós, meu Pai. Que nós venhamos nos concentrar na Tua palavra hoje, Pai. Continua falando conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Minhas irmãs, Deus é maravilhoso demais. Essa palavra, quando ela vai dizer aqui, afastar um pouquinho esse ventilador. Essa palavra, quando ela diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Você pode estar dizendo assim, irmã Solange, eu estou sendo tentado a desistir. Por que eu digo isso, minhas irmãs? Porque isso hoje é comum acontecer. Porque está na palavra do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor nos exorta nessa manhã aqui a ler a palavra dele. Ler a palavra dele aqui, exemplos da história de Israel. Aonde o povo que o Senhor libertou com braço forte, que o Senhor fez grandes milagres, povos amados por Deus, aquele povo retrocedeu, aquele povo servia a Deus, aquele povo comeu do maná, aquele povo atravessou o mar, mas aquele povo murmurava, aquele povo deixaram de adorar o Senhor. E eles morreram no deserto. Eles ficaram no deserto. Aqui a palavra vai dizer aqui no versículo 1 do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignores os nossos pais, que os nossos pais estiveram todos sobre a mesma nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, e assim a nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Estás vendo? Os nossos antepassados, os nossos pais antepassados, eles passaram também pelas lutas que nós passamos, mas eles viveram grandes milagres. Mas na hora que passava o milagre, na hora que eles estavam bem, que a coisa começava a apertar um pouquinho, eles já começavam a murmurar. E hoje nós estamos passando por isso, a igreja do Senhor. Nós estamos vendo casos e mais casos, você vê dentro da igreja,
Nós olhamos, você vê nos noticiários, isso é em todas as denominações religiosas. Hoje você vê escândalos que abalam a fé de muitos. E aí muitos querem retroceder. Você aponta, outro aponta e você vai vendo, e a fé de muitos vão morrendo. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que esse povo, os nossos antepassados, eles provaram do manjar dessa palavra espiritual. Moisés pregava para eles. Eles viam a coluna de fogo, eles viam a nuvem que era sobre eles, e eles atravessaram aquele deserto. O Senhor atravessou o mar, aquele povo passou. Eles viram milagres grandiosos, milagres e prodígios, mas eles murmuraram e morreram e pereceram. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não sejamos ignorantes, meus irmãos. Vamos olhar que essa palavra está servindo de exemplo para mim e para você. Não venhamos repetir os erros dos nossos antepassados, porque muitas vezes nós queremos, meus irmãos. Muitas vezes nós nos entristecemos com as situações. Você às vezes luta tanto, se esforça tanto por algo, às vezes dentro da sua igreja. Aí às vezes você é desmotivado, aí se deixa lá para trás. Aí você às vezes diz: não vou, eu não vou me envolver, eu vou ficar assim. Acontece comigo, acontece com você. Acontece com os pastores, acontece com os presbíteros, acontece com os diáconos, acontece. Aí vem as lutas dentro de casa. Aí muitas vezes aquelas coisas vão desmotivando. Não é? Às vezes você luta pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, você vai lutando e às vezes você diz: meu Deus, eu tenho feito tanta coisa e eu não tenho visto nada, e aí você vai perdendo as forças. E aí você quer esmorecer. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: não sejamos ignorantes, meus irmãos. Porque os nossos antepassados pereceram, porque eles olharam para essas coisas. Nós temos que olhar para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A salvação, ela é individual. Nós temos que estar lutando sim pela nossa família. Orando sim, dependente deles estarem ou não dentro da casa do Senhor. Agora, nós não podemos esmorecer. Nós temos que nos fortalecer, como o Senhor disse a Josué. Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para que tu se vá bem, para que tu não venha esmorecer. Da mesma forma é conosco. E vai dizer assim: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Da mesma forma somos nós. Somos nós, meus irmãos. E vai dizer assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Muitos de nós estamos murmurando hoje, questionando. Eu sei de mim, meus irmãos, que às vezes eu também sou assim. Às vezes você não concorda com algo, você murmura, às vezes você reclama. E nós temos que aprender a colocar diante de Deus. A igreja, ela é do Senhor Jesus e a palavra é dele. E fica quem ele quer. E a palavra, mesmo que alguém pregue algo que não está lá, quem vai se encarregar de tirar é ele. Quem vai se encarregar de mudar o comportamento é Ele, é Deus, porque Ele é quem é o nosso dono, irmã Carmen Lúcia. Mas aqui ele diz para nós não repetirmos os mesmos erros dos nossos antepassados. Ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, mas eles cobiçaram. Muitas vezes nós deixamos de estar na presença do Senhor. Nós cobiçamos o que não agrada a Deus. Nós queremos fazer o que não agrada a Deus. A vontade da carne é de não ir. A vontade da carne é de não ir. Nós obedecemos à carne e deixamos de obedecer a Deus. Ah, porque hoje você amanheceu chateada, hoje seu esposo lhe deixou triste, ou seus filhos lhe entristeceram, então por conta disso você não vai para a igreja, por conta disso você não vai para uma reunião, por conta disso você deixa de fazer isso e aquilo. Acontece conosco.
Mas aí aqui a palavra do Senhor diz que essa palavra serve de exemplo para nós. Não venhamos repetir o mesmo erro dos nossos antepassados, que morreram no deserto. E ele diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram, e caíram em um só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Você está vendo, meus irmãos, como essa palavra aqui, nós trazendo para a nossa realidade. Todo dia nós falamos, a idolatria, meus irmãos, é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. A idolatria é tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Aqui vai dizer que o povo, quando Moisés subiu ao monte, o povo, o que é que eles fizeram? Eles estavam ali, começaram a dançar, começaram a se divertir, e eles não sabiam o que fazer, derreteram o ouro, criaram um bezerro de ouro e foram adorar. Naquela época eles foram adorar. E isso, muitas vezes, nós criamos algo para a nossa vida e deixamos de adorar o Senhor para idolatrar um problema, para idolatrar algo que se tornou maior do que nós, mas não se tornou maior do que o nosso Deus. São situações que o inimigo permite que seja gerada dentro da nossa casa para nos tirar da presença de Deus. Coisas que são criadas às vezes dentro da igreja para nos tirar da presença de Deus. Coisas que são criadas no mundo para nos tirar da presença de Deus. É isso que tem acontecido. Aí nós somos tentados. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo que nós iniciamos. Vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Ô glória! Você pode estar sendo tentado por situações, sabe? Por enfermidades, por insulto, por coisas que você não concorda. Mas nós não podemos imitar o passado. Se você é conhecedor da palavra, se você lê a palavra, você vai ver que muitos morreram no deserto, porque foram contra a palavra de Deus. Aqueles que se levantaram contra Moisés foram engolidos pela terra. Não era exatamente contra Moisés, mas era contra a palavra do Senhor. A terra a terra mesmo se prontificou de engoli-los, porque foi ordem de Deus. Morreram de lepra, ficaram no deserto, porque deixaram de adorar o Deus vivo, para adorar, idolatrar outras coisas. Não é só bezerro de ouro, não é só imagens, não é só essas coisas, não, meus irmãos. Nós muitas vezes deixamos de estar na casa do Senhor porque nós damos prioridade a outras coisas. Ah, o tempo está fechado, vai chover. E ainda às vezes nem chove. Às vezes chove e às vezes nós temos que não ir porque fica perigoso. Mas às vezes nós nem vamos e nem chove. Tá vendo? Isso às vezes vai nos... aquela tentação, a carne não quer ir. Aí vem a circunstância, né? Aí você diz, vou aproveitar aqui, já que aconteceu isso, para eu não ir. Eu tenho uma desculpa para não ir. Mas o Senhor diz que a palavra dele, quando nós lemos, nós somos alimentados e encorajados a permanecer. Vai dizer aqui, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram em um só dia, 23.000. Os olhos do Senhor nos veem. Se nós somos servos de Deus, nós temos que pedir a Deus. Muitos estão dentro da casa do Senhor, muitos se diz crente, muitos se diz cristão, mas estão praticando imoralidade, desagradando a Deus. Aí, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que só em um só dia caíram 23.000, foram deixados para trás. Aí ele diz que sirva de alerta. Foi escrito isso aí para que vocês não cometam os mesmos erros.
os mesmos erros. E vai dizer, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Isso aqui nós sabemos também do deserto, né? Quando o Senhor fez Moisés criar aquela serpente, quando houve aquela calamidade. Meus irmãos, muitas vezes, nós colocamos o Senhor à prova. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele disse que não nos deu e não permitirá nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Nós vamos lá para Mateus 4, aonde Jesus é tentado, quando Ele está no deserto. E Jesus é o exemplo para nós seguirmos. Satanás oferece tudo ao Senhor. E aí ele diz que não, que ele só vai se prostrar diante de Deus. E muitas vezes o mundo tem te oferecido tão pouco, migalhas, e tu tens se curvado diante de Satanás. Diante de Satanás. Satanás, ele oferece migalhas. E muitos estão cegos, deixando de ir para a casa do Senhor. Não, eu não vou porque eu estou estudando. Não, eu não vou porque eu tenho um trabalho. Não, eu não vou. Meus irmãos, e a nossa eternidade vai ser aonde? E o Deus que abre porta fica aonde? E o Deus que nos sustenta fica aonde? E o Deus que mantém o emprego, que mantém a sua vida, que dá vitória a você, fica aonde? Quando nós passamos a dar prioridade a outras coisas, se torna idolatria. E aqui o apóstolo diz isso, aí ele diz, nenhum murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. O próprio Deus entrega os murmuradores na mão do exterminador. É o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é quem dá ordem até no inferno. O nosso Deus. Então nós temos que aprender e pedir ao Senhor, Senhor, que eu não venha estar murmurando, que eu venha aprender, eu venha ensinar sem murmurar, determinar coisas. Está sobrecarregado? Você está sobrecarregado? Clame a Deus. Se a luta está grande dentro da sua casa, divida as tarefas. Mas se está murmurando, essa semana a minha irmã mandou um vídeo para mim, eu disse, mulher, está repreendido em nome de Jesus. Uma senhorinha que jogava as panelas, ela chamava tanto do palavrão dentro da casa dela, jogava as panelas, chutava as panelas, batia nas portas, acordando os filhos, chamando de palavrão, e chutando, e dizendo que não era escrava, e pisando nas panelas, e chutando os copos. Eu digo, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, quando Moisés estava sobrecarregado, mandou que ele escolhesse homens sábios para ajudar ele na luta. Então nós também temos que sentar dentro da nossa casa. Está sobrecarregado? Ó, meu filho, você vai fazer isso. A sua luta é essa, a sua é essa, a sua é essa. Cada um vai fazer a sua. Agora, ter um comportamento de louco, nós não podemos. Um servo de Deus dizer, eu fiquei doido dentro de casa, não ficou um prato, quebrei tudinho. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Nós temos que estar orando e colocando diante de Deus a nossa vida, para que essas tentações, elas não venham, que isso é do Satanás, não é de Deus, porque aqui a palavra do próprio Deus vai dizer aqui, vai falar aqui, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vós provará livramento de sorte, que a possa suportar. Quando nós estivermos atribulados, assim, a ponto de chutar o balde, porque nós somos humanos, e a palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Vá para o seu quarto, ore, peça ao Senhor discernimento. Diga, Senhor, me dê discernimento, Senhor, para que eu resolva essa situação sem briga, sem contenda.
para que eu não venha dar um mau testemunho dentro da minha casa, gritando que aquilo, xingando um, xingando o outro, que nós temos que nos espelhar em Cristo. Ele diz, sei de santo porque eu sou santo. Jesus, ele se irou, sim, mas olha como o Senhor nos ensina. Nessa manhã, irai-vos, mas não pequeis. Então nós temos que aprender com Cristo. E ele vai dizer aqui, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa e de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Tem chegado o fim dos séculos. Nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. E tudo isso nós temos que vigiar, para que nós não venhamos repetir os erros dos nossos antepassados. E que nós não venhamos perecer, como muitos deles pereceram no deserto. Porque a palavra vai dizer aqui no versículo 12, presta atenção, do capítulo 10 de 1 Coríntios, vai dizer, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Se nós não tivermos ligado em Cristo, se nós não tivermos alicerçado na rocha, orientado pela palavra de Deus, nós iremos cair. Nós iremos cair. Meus irmãos, tem um momento de ficar calado. Tem um momento de deixar Deus agir. Tem um momento de deixar Deus agir. Tem um momento que o Senhor diz, se mexe, vai, cuida, age. Eu estou te fortalecendo, se alimenta e continua a caminhada. Mas tem aquele momento que o Senhor diz, fica aí, que eu vou na frente. Que essa luta não é tua, essa luta é minha. O Senhor diz. Então, para isso, nós temos que ser instruídos pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim, portanto, no versículo 14, portanto, meus amados, fuja da idolatria. Da idolatria. A idolatria é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Você, às vezes, cai no mundo por conta da idolatria. Se afasta de Deus, deixa de se alimentar da palavra. O trabalho rouba suas forças. O trabalho rouba suas forças. Muitas vezes um relacionamento rouba suas forças. Coisas do mundo tira a nossa força. Aí nós entramos na idolatria, damos mais valor a outras coisas. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja para ir para a academia. Não sou contra a academia, eu não gosto. Eu não gosto, a irmã Solange não tem paciência não, para aquele negócio, já fiz quando eu era mais nova, mas hoje eu passo de longe, porque eu não gosto, mas é saúde, hoje os médicos até mandam fazer, mas isso não pode ser prioridade, você não pode deixar uma hora de culto, um momento de oração para estar dentro de uma academia. Você não pode deixar uma hora de culto para estar dentro do supermercado fazendo sua feira, meus irmãos. A prioridade é estar na casa do Senhor. A não ser que às vezes você tenha uma consulta que o médico ele não vai esperar e é necessário você fazer. Existem exceções, mas tem coisas que nós podemos dar prioridade. Mas hoje nós estamos vendo o mundo se afastando do Senhor. E por isso, como no passado, muitos ficaram para trás, muitos pereceram, hoje nós estamos vendo. Mas se nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor, se nós buscarmos o Senhor e pedirmos a Ele para que Ele nos fortaleça, Ele é fiel para nos alimentar. Eu não vou ler esse capítulo todo, ele é um pouco extenso, vocês podem ler. 1 Coríntios, Coríntios 1, capítulo 10. Capítulo 10. Pode ler do versículo 1 até o versículo 33. E o Espírito Santo de Deus irá falar contigo.
Muitas vezes nós deixamos de confessar os nossos pecados, de nos orientar com o Senhor, porque é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos sara, é Ele quem nos sara. E quando Ele nos perdoa, irmã Solange, eu estou deixando de ir para a igreja porque eu pequei, porque os irmãos estão me olhando atravessado, por isso e por aquilo. Você não confessou o Senhor? Fique em paz. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Fique em paz e busque o Senhor. Se arrependa hoje dos seus maus caminhos e busque o Senhor, porque Ele é fiel para perdoar. Não repita os erros dos nossos antepassados que ficaram para trás. Hoje o Senhor nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu falo e vendo a hora o celular fechar. Oh, meu Deus. Vamos cantar. Esse louvor eu estava vendo hoje. Eu não ia gravar. Aí eu peguei, fui fazer o meu devocional. Disse, Senhor, eu vou levar essa palavra. Mas foi o Senhor que colocou no meu coração. E de imediato eu procurei um louvor. E esse louvor é nenhuma condenação há. E eu não sei cantar ele direito, assim, eu não sei o ritmo, eu sei até cantar ele. Eu não sei o ritmo, né? Mas eu vou cantar ele aqui. Se eu não souber cantar ele, minhas irmãs, eu leio. Amém? Mas eu não vou deixar de cantar aqui esse louvor. Pode passar por aqui, ó. Eita, gente, aqui é uma luta, viu? Mas pode passar por aqui. É o cunhado que está chegando aqui. Pode passar por aí. E nós vamos cantar aqui para encerrar em nome de Jesus, que a luta aqui é grande, viu? Nós estamos na construção, já avisei, né, meus irmãos? Esse louvor é mais ou menos assim, ele diz. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem nos fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E mesmo parado sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz por todos venceu e sabe que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, glória! Eita, glória a Jesus! Irmã Naí, Deus é bom. A luta tá grande, o cunhado tá botando tudo abaixo ali, eu acho que não tá achando. Mas eu já vou entregar. Calma aí que eu já estou encerrando. Vou só orar. Tô só escutando a caída com lado de panela, de lata, de tudo no quintal. Mas eu vou já entregar. Acho é um serrote. Ô, minha irmã, tu sabe como é a construção, né? Aqui tá assim, tudo virado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar para encerrar, porque já é hora de deixar o lanche dos trabalhadores. Mas uma coisa, uma palavra o Senhor tem para nós. Que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que Ele verteu na cruz. Então se volte para Jesus hoje. É tempo de recomeçar, é tempo de se arrepender. É tempo de olhar para Cristo e não olhar para trás. Nós temos que olhar para trás só para olhar os erros que foram cometidos, para que nós não venhamos fazer igual. Amém, minhas irmãs? Feche os seus olhos. Oh, glória, Deus é bom. Senhor Deus, Pai Santo, querido, amado, glorioso Pai. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, meu Deus, por essa palavra, Pai. Sabemos que temos passado por lutas, por tentação, Senhor. Muitas vezes, Senhor, vem até o desejo de nos afastar dos teus caminhos. Mas, Pai, a tua palavra diz que o Senhor não nos permite nenhuma tentação. Não é do Senhor, porque o Senhor não tenta, o Senhor nos prova.
O Senhor tem nos dado livramento, Senhor. O Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem nos acompanhado todos os dias, para que nós continuamos a caminhada, Senhor. A caminhada perseverando de glória em glória, Pai. Em busca da salvação, Senhor. Caminhando a caminhada dos justos, meu Pai. Indo em busca da Tua luz, que é Jesus, do caminho que é Cristo, Senhor, do alvo que é Cristo. Obrigado, Senhor. Fortalece cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão hoje aqui, que talvez se decepcionaram com alguém, com alguma coisa, mas que precisam ser fortalecidos nessa manhã e continuar a jornada, a caminhada que o Senhor nos deu para trilhar até a volta de Jesus. Obrigado, Senhor, nos fortalece, abençoa nossa casa, Senhor, abençoa nossos filhos, nossa família, Senhor, reveste eles, Senhor, com a Tua força, com o Teu poder. Acampa anjos, Espírito Santo de Deus, ao redor de cada um de nós, meu Pai. Senhor, nós já oramos e já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eita, minhas irmãs, Deus é bom. Deus é bom demais e todos os dias Ele nos traz uma palavra. Minhas irmãs, como eu disse, eu não ia gravar. Essa palavra eu fui fazer o meu devocional hoje de manhã e o Senhor disse, se fortalece. Porque vem é do Senhor a força e o alimento espiritual, ó, onde está? Aqui, irmã Evanice, irmã Naíde, irmã Lúcia, cada uma que aqui entrou. Glória a Deus. E até amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus. Deixa eu correr aqui, que já tem gente olhando na porta. Deus é bom em todo o tempo.